Se esse projeto de lei for, de fato, aprovado, se o fisco não apreciar dentro dos prazos assinalados, seja os 60 dias ou os 270, a própria lei, o projeto de lei já traz que esse crédito será ressarcido nos 15 dias subsequentes. Então, assim, aí com isso diminui um pouco essa insegurança, será que vai ou não vai? Mas nós temos que ver como é que vai operacionalizar tudo isso, mas o projeto de lei, pelo menos, já traz que, se não for julgado no prazo, isso vai se tornar um crédito que tem que ser ressarcido no prazo de 15 dias. Da mesma forma, as alíquotas. Os estados e municípios que não se manifestarem, está valendo a de referência. E se houver uma fiscalização? Se essa fiscalização for iniciada antes daqueles prazos de 60 ou 270 dias, os créditos não serão, obviamente, ressarcidos durante essa fiscalização e os créditos homologados serão objeto de ressarcimento no prazo de 15 dias. O procedimento de fiscalização, o projeto já traz um prazo, falando que não poderá se estender por mais de 360 dias, ou seja, por um ano, é o prazo máximo aí que o fisco terá para finalizar essa fiscalização. E esse prazo ele vai ser iniciado a partir do término do prazo de análise dos pedidos de ressarcimento. Por exemplo, se tiver englobado naquele lá dos 9 meses, finalizados esses 9 meses, o fisco vai ter, no máximo, um ano para finalizar essa fiscalização. E aqui é interessante que o saldo credor do pedido de ressarcimento, no caso da fiscalização, aí sim vai ser corrigido pela taxa Selic e a partir do 76º dia, subsequente, né, ao encerramento da respectiva apuração até o dia anterior do ressarcimento. Então, passado esse prazo, a Selic começará a incidir nesses pedidos de ressarcimento que são objetos de fiscalização. O projeto traz também, e já lista em seus anexos, quais que são os itens que se incluem em cada regime diferenciado que já estava previsto na emenda constitucional. Eu não trouxe todos aqui, justamente porque, assim, são muitos anexos, nos faltaria tempo para discutir o assunto, mas quem tiver interesse, a gente pode trazer, a gente alinha com o pessoal da Blutex para qual ponto aqui seria mais relevante que vocês têm interesse de ter conhecimento sobre os itens que estão incluídos. Então, tem a previsão dos que serão reduzidos à alíquota zero, redução de alíquota de 60% e a redução da alíquota em 30%. Aqui são aquelas sociedades, né, uniprofissionais que são vinculados ao conselho administrativo, que são administradores, advogados. Essa lista aqui já foi trazida no projeto de lei, então isso tira a dúvida, né, de quais estariam incluídos por essa redução de alíquota. Então, é interessante a gente acompanhar isso também, o que será mantido. O projeto traz as opções, né, de isenção e também a possibilidade de crédito presumido. Os créditos presumidos serão aqueles, né, para os adquirentes de serviços, bens e serviços de produtor rural com receita anual de até 3,6 milhões e que não seja optante por ser contribuinte do IBS, porque os produtores rurais, eles terão, né, se eles estiverem dentro desse limite aqui, eles poderão ser optantes ou não por ser contribuinte do IBS e do CBS. O transportador autônomo de carga pessoa física não contribuinte, então ele já traz aqui, ele elenca algumas hipóteses de crédito presumido. E sobre os regimes específicos de tributação, eu trouxe essa imagem aqui novamente, para que a gente também tenha em mente quais são os setores que estão abarcados. Só essa parte do projeto de lei equivale a quase 50% do projeto. Então, assim, são muitas regras mesmo para cada regime específico de tributação. Hoje eu trouxe, para a gente conhecer,
3 regimes específicos e as regras mais gerais. E deixo aberto também para que a gente trate, se vocês tiverem interesse, se o grupo tiver interesse em algum ponto mais específico de um desses setores que estão atrelados ao regime específico de tributação, a gente traz também nas próximas reuniões. O primeiro que eu trouxe aqui foi o de combustíveis. Está previsto no projeto de lei que todos os combustíveis existentes e que venham a ser definidos pela ANP estarão sujeitos ao regime específico de tributação. A base de cálculo, nesse caso, será a quantidade de combustível objeto da operação, e as alíquotas terão incidência monofásica, serão uniformes em todo o território nacional e específicas por unidade medida. Ela vai ser diferenciada de acordo com o produto. No caso dos biocombustíveis, o projeto traz que essas alíquotas elas devem ser definidas de modo a assegurar um diferencial competitivo, porque se você igualar um combustível fóssil com um biocombustível, naturalmente não haverá um diferencial competitivo para o biocombustível. E o Congresso quer, o governo, né, incentivar fontes de combustíveis mais renováveis. Então, é necessário que essa alíquota seja fixada de uma forma a assegurar essa diferença. Então, no regime de combustíveis, incluindo o de biocombustíveis, quem está sujeito, né, ao pagamento? Quem que é o contribuinte nesse caso? O produtor, a refinaria, a central de matéria-prima e o importador. O direito do crédito ele vai ser assegurado ao contribuinte que utiliza o combustível apenas como insumo produtivo e também ao exportador. Ou seja, se você compra para revender e etc., não terá o direito ao crédito. Então, é só realmente quando for considerado insumo produtivo. Outro que eu trouxe foi o dos serviços financeiros, e o projeto de lei ele já traz ali quais seriam esses serviços. Então, eu cito aqui a operação de crédito, leasing, previdência privada, seguros e resseguros. Então, esses serviços, né, que estão abarcados no projeto de lei, eles também ficam sujeitos a um regime específico de tributação. A base de cálculo são as receitas financeiras, que serão previstas na lei complementar, de modo que a incidência seja somente sobre o valor adicionado da atividade. Então, as alíquotas também serão uniformes, de modo a manter a carga tributária. Então, não se pretende com isso aqui aumentar a carga tributária do setor. Então, essas alíquotas elas precisam ser fixadas de modo que essa carga seja mantida. Então, a incidência sobre os serviços financeiros prestados, seja por pessoas físicas ou jurídicas, bem como ao importador de serviços financeiros. Em regra, é permitido também o creditamento para o contribuinte que adquire serviços financeiros, salvo se ativos virtuais, fundos de investimentos e seus cotistas. No início, eu mencionei que a alocação, ela atualmente, né, não paga nem ISS nem ICMS, e a partir da aprovação da reforma desse projeto de lei passaria a incidir. Mas a reforma tributária já trazia a previsão do regime específico de tributação com operações de bens imóveis. Então, a alocação, por exemplo, já se enquadra nesse regime específico. O que o projeto de lei diz sobre esse regime específico? Que as alíquotas ficarão reduzidas em 20%. Então, se tem uma estimativa de 26,5%, considerando CBS e IBS, o projeto de lei já traz a redução dessa alíquota em 20%. Então, o projeto também traz a base de cálculo, nesse caso de operações com bens imóveis, e se tratando da alienação, será o valor da operação. E aqui tem um ponto relevante, porque fala que será o valor da operação considerado o valor de referência ou valor de eliminação, o que for maior. Isso aqui, realmente, se for aprovado, representa para a gente um retrocesso,
porque o próprio STJ, em caso, por exemplo, de ITBI, ele já definiu que o valor da base de cálculo, né, a base de cálculo do ITBI, na alienação, é o valor real da operação. E na hora que um projeto de lei traz aí a possibilidade de um valor de referência, a gente volta ao status inicial, porque isso já foi definido e foi definido muito recentemente. O valor de referência, pelo menos da forma como é praticado atualmente, é uma ficção jurídica, criada ali com base em critérios fixados unilateralmente pelo ente federativo. Então, se eu estou falando ali que a minha venda e eu efetivamente recebi R$ 100.000 na venda daquele bem imóvel e o fisco entende que o valor de referência é 150, com base nesse projeto, o IBS e a CBS incidiria sobre 150, mas não foi o valor que eu recebi nessa alienação. Então, isso aqui, de fato, se for aprovado, representa um retrocesso para a gente. E a questão do sujeito passivo será sempre o alienante, cedente, locador, arrendador. Então, vai ser sempre de acordo com a operação. Então, se for alienação, o alienante. Se for o cedente de um direito de uso real, direito real, vai ser o cedente. O locador, no caso de locação, o arrendador, no caso do arrendamento, o adquirente, no caso de remissão e arrematação em asta pública. Então, isso aqui é um ponto, inclusive, que eu destaco como negativo. Passando desses regimes especiais, eu trouxe para a gente falar um pouquinho também sobre os saldos credores. Os saldos credores de PIS e COFINS. O projeto já lá, bem mais para o final, já traz a tratativa desses saldos credores de PIS e COFINS e diz que será permitido, né, os créditos PIS e COFINS, inclusive os presumidos, não apropriados e não utilizados até a data de extinção do PIS e da COFINS. Então, até o momento em que eles forem extintos, esses créditos eles permanecerão válidos e utilizáveis, mas eles deverão estar devidamente registrados, então, a conformidade fiscal. Eles poderão ser compensados com o IBS, com a CBS, perdão, e na hipótese, né, de não ter mais saldos aqui para compensar com a CBS, eles poderão ser ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos federais. Então, mantiveram as regras de apropriação dos créditos, de acordo com a legislação do PIS e da COFINS, que estiverem sendo apropriados com base em depreciação, amortização ou cota mensal. Aplica-se também aos créditos que estiverem aguardando o início da apropriação no dia imediatamente anterior à extinção. Então, já traz a possibilidade para esses créditos também que estão aguardando só o momento da apropriação. E permite também a apropriação de crédito presumido sobre o estoque de bens materiais, o estoque existente em 1º de janeiro de 27, observando o regramento. E o que o projeto de lei traz? Que esse valor do crédito presumido ele será calculado mediante a aplicação do 9,25% se o estoque tiver sido adquirido no país. Se for importado, será equivalente ao valor do PIS/COFINS importação e deverá ser apurado e apropriado até junho de 2027, cuja utilização deve se realizar em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas a partir do período subsequente da apropriação. E menciona aqui que, neste caso do estoque, somente será compensado com a CBS, vedada a compensação com outros tributos, porque no caso aqui do primeiro, poderão eventualmente ser ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos federais. Já no caso do estoque de bens materiais, somente será permitida a compensação
com a CBS. Sobre o imposto seletivo, eu trouxe porque acredito que possa interessar muito de vocês. O projeto ele traz as regras, né, gerais também sobre o imposto seletivo e sobre o que vai incidir esse imposto seletivo. Ele traz veículos, embarcações, aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, açucaradas e bens minerais extraídos, como ferro, petróleo e gás natural. O fato gerador vai ser a primeira comercialização do bem, ou seja, vai ter uma incidência. Ou então, o momento da arrematação em asta pública, a transferência não onerosa do bem mineral extraído ou produzido, a incorporação desse bem ao ativo imobilizado e a exportação dos bens minerais extraídos ou produzidos. Ou seja, vai incidir na exportação do bem mineral extraído ou produzido. E também será o consumo do bem produzido pelo produtor extrativista ou fabricante. Aqui, então, são as hipóteses, né? Qual que é o momento que ocorre o fato gerador? Então, na comercialização, na arrematação, na transferência, incorporação, exportação e consumo. As alíquotas, elas serão definidas em lei ordinária. Sobre os bens minerais extraídos, o projeto já diz que a alíquota não poderá ultrapassar a 1%. Para o gás natural, haverá uma redução de alíquota a zero, se destinado à utilização em insumo em processo industrial. Então, há uma previsão aí da redução dessa alíquota a zero. No caso de veículos, essa alíquota ela será definida observando alguns critérios, como a potência, eficiência energética, reciclabilidade e a pegada de carbono. Automóveis comerciais leves considerados sustentáveis terão alíquotas também reduzidas a zero. A base de cálculo. Aqui veio repetido. Aqui está errado. A tomada de crédito sem possibilidade, não é possível. Então, o imposto seletivo ele terá uma cumulatividade. Então, pagará-se uma vez e não terá direito à apropriação do crédito. A previsão de imunidade no caso de exportações, excetuando, né, o caso dos bens minerais que eu já trouxe anteriormente, e operações com energia elétrica e telecomunicações, ou seja, a exportação, salvo no caso de bens minerais, e operações com energia elétrica e telecomunicações, terão imunidade do imposto seletivo. Não haverá a incidência. Os bens e serviços com redução de 60% da alíquota padrão, que é aquela imagem que eu trouxe. Se vocês quiserem, porque o nosso tempo já está um pouco corrido, se vocês quiserem eu posso voltar lá, mas aqueles bens que não seguem a alíquota padrão e são reduzidos em 60%, eles também não terão incidência do imposto seletivo. O transporte público coletivo de passageiros, rodoviário, metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, e também aqui está repetindo a questão das exportações. Então, o sujeito passivo será o fabricante na primeira comercialização, na incorporação do bem ao ativo imobilizado, na tradição do bem, em transação não onerosa e no consumo do bem. Todas essas hipóteses serão o sujeito passivo é o fabricante. Então, o contribuinte é quem fabrica. No caso de importação, o importador, na entrada do bem de procedência estrangeira, o arrematante, quando for em asta pública, e o produtor extrativista. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui alguns pontos que eu identifiquei como positivos e negativos do que a gente abordou nessa parte do projeto de lei. Os pontos positivos essa nota fiscal prevista que ela será eletrônica e padronizada em todo o território nacional, e o José Adriano pode trazer até mais informações para a gente sobre essa nota. A declaração de imposto mediante também uma declaração pré-preenchida pelo comitê gestor. O Adriano mencionou isso quando eu estava trazendo aí algumas explicações de perguntas, e
também essa unificação das leis de ICMS, CSS, PIS e COFINS, que são legislações muito extensas, e cada município tem a sua, cada estado, apesar de que uma reforma que se previa uma simplificação, ela possui mais de 500 artigos, se não me engano, mais de 15 anexos, então, assim, é uma reforma também muito extensa. Está havendo essa unificação, facilita pela simplificação que vai buscar-se, né, em apenas um instrumento e, posteriormente, né, nos regulamentos, mas tirar isso individualmente de cada município, de cada estado, traz, de fato, uma simplificação. Dos pontos negativos, a incidência sobre as operações não onerosas, são aqueles casos do bem de uso e consumo, disponibilização do bem imóvel, então, serão considerados, né, como bem de uso e consumo. A apropriação dos créditos condicionados ao pagamento, que pode, em algum momento, afetar esse fluxo de caixa, até trazido pelo Nelson, em um primeiro momento, até que esteja, de fato, operacionalizado. A vedação à transferência de crédito também eu identifico um ponto negativo. Esse aqui eu já até trouxe, que é o valor de referência em operações imobiliárias, que foi algo assim, que a gente lutou anos para conseguir, e o STJ, em 2021, julgou em recurso repetitivo, falando que não poderia, né, que esse valor de referência, e agora essa lei traz, esse projeto de lei traz isso novamente. Se for aprovado, de fato, é um retrocesso, e também a tributação de uso e consumo. Então, de reforma tributária aqui, o que a gente tem hoje de notícia, né? Notícia de que o Lira criou 2 grupos de trabalho, um para o projeto que a Fabiana acabou de apresentar e outro para o projeto que eles estão esperando chegar a qualquer momento. E ele deu um prazo de 60 dias. Traduzindo, não é mais primeiro semestre para se aprovar, né? Então, agora vai todo mundo dizer que vai se aprovar até a eleição, depois vai atualizar para ser até o final do ano, né? Mas a expectativa e a boa vontade de todo mundo, acredito eu, dos interesses todos, é que seja aprovado esse ano, né? Então agora vão começar alguns relatores foram definidos, uns 3 ou 4 projetos, então vão começar as discussões, as audiências públicas, e aí cada um que está afetado por alguma coisa, então igual o pessoal, de novo, no exemplo aqui, que tem bastante cliente aqui que é da mineração, tem que estar atento do imposto seletivo, quando tiver audiência pública, participar, assistir, se não der para participar, não der para assistir depois gravado, porque precisa entender o que está acontecendo e ter a visão dos cenários que podem impactar aí o seu negócio. Um resumo das últimas notícias relevantes aqui em termos de reforma tributária, além dessa de hoje, que é a questão dos grupos de trabalho. A gente tem aqui os bancos se manifestando com estamos muito preocupados que vai ter muita judicialização se seguir da forma que está. Então, aqui o Bichara, que é um advogado, levando informação aqui da parte do imposto seletivo, então, colocando que no imposto seletivo tem muitas incoerências, né? E a mineração está dentro aí do que ele está trabalhando aí junto, inclusive, para trabalhar e debater o projeto e alterar o projeto, né? Então, aí vão publicando os artigos com aquilo que querem difundir, né? No caso dele, especificamente, ele está trabalhando para as empresas, não tem problema nenhum isso, né? Mas a gente sabe que está trabalhando, e ele está escrevendo um pouco do que ele acredita que é incoerência e que está fazendo ele ajudar aí, ou pelo menos ajudar essas empresas a mudar alguma coisa do projeto. Tem também aqui a notícia, um artigo também falando que a reforma é um terreno fértil para fraudes durante a transição. Então, isso tudo que já é o nosso dia a dia, as possibilidades são as mesmas que a gente tem hoje aí. Da nota fiscal nacional, então, que eu falei para vocês, então, eu peguei um trecho aqui do projeto de lei, publiquei como se fosse lá um artigo lá no blog. Então, de janeiro de 26 a dezembro de 32, a nota fiscal de serviço será do ambiente nacional. Então, os municípios
a maioria deles, né, poucos estão integrados, a maioria que não se integrou tem aí esse ano e o ano que vem para se integrar. Então, quem está em municípios aí, por exemplo, que ainda não está integrado com a nota fiscal eletrônica, dá um toque lá no pessoal que, ó, até esse projeto de lei era voluntário, agora com o projeto de lei sendo aprovado, se tornará lei, obrigatório. Então, vá olhando aí, vão avaliando como é que as coisas estão, né? Vão se movimentando. Aí o outro da cesta básica é aquela discussão de diversos alimentos aí que vocês já viram. Fala aqui do cashback também, saiu notícia. Imposto reduzido para algumas profissões liberais, dentro do que a Fabiana mostrou agora há pouco também, e a íntegra do projeto de lei lá. Então, eu trouxe só um resumão aqui dos últimos aqui. E a gente teve essa semana também a divulgação de uma ferramenta que o Banco Mundial criou, chamada SimVat. Então, a gente consegue lá interagir na ferramenta e pensar assim, se tirar a isenção da cesta básica, o que vai acontecer? Se eu der isenção para a mineração, o que isso vai acontecer? Então, dá para brincar um pouco lá, partindo do projeto de lei 68, né, é um dos pontos que eles colocam lá como alternativa, ou partindo de uma alíquota padrão, que todo mundo vai estar numa alíquota padrão, então dá para brincar nesses dois cenários lá. Eu recomendo vocês depois lerem e clicarem, tem o link no final aqui do artigo, aqui tem o link. Eu comentei com vocês aqui já sobre os documentos fiscais,